DC Especial número 1 da Panini com o Arqueiro Verde foi publicado aqui em março de 2004, 21 anos atrás. E essa é acho que uma dos quadrinhos mais sensacionais que eu já li, assim, super bem escrito e tem vários momentos legais. Era escrita pelo Brad Meltzer, né, que ficou mais conhecido por Crise de Identidade, mas o lance dele é que, assim como Crise de Identidade, é um cara que conhece tudo da Era de Prata. Então ele vai trazer um monte de referências legais e relevantes para essa história aqui do Arqueiro Verde, que se passa um pouco depois de ele ter sido ressuscitado, né? Naquela minissérie do Arqueiro Verde do Kevin Smith, que também é muito legal, e essa daqui eu acho que merece um vídeo também mais para frente. Essa daqui ainda é no formatão tal, e era papel couché tal, aquela fase inicial da Panini. Essa daqui, eles já voltaram a ser formato americano, papel jornal, não tem esse efeito aqui, isso aqui é a minha que ficou embolorada aqui, a primeira página e tal. Mas mesmo sendo papel jornal, a impressão aqui tá sensacional. E esse artista e quem aplicou essas cores aqui, o Phil Hester, para esse tipo de arte que ele fez aqui, ele tá funcionando muito bem, porque tem é bem suave as cores digitais, parece mais uma cor chapada, old school, assim, então casa super bem e tal. E aqui tanto essa série do Kevin Smith quanto essa, né, retoma aquele Arqueiro Verde que morreu na revista Shazam, né, quando ele estava preso num avião e o Super-Homem tinha que cortar o braço dele, né? Isso já remetia até a Cavaleiro das Trevas, que tinha aquele Arqueiro Verde do futuro sem um braço, e o Oliver falou, porra, nem ferrando, eu prefiro morrer, e realmente ele morreu, ele explodiu, desintegrou lá, e o Kevin Smith estava escrevendo muito bem nessa época também, fez uma puta trama legal para trazer o cara de volta. Aí essa mesma revista americana, que começou lá com o Kevin Smith, um tempo depois entrou esse arco aqui da busca escrita pelo Brad Meltzer e tal. E começa com o Arqueiro Verde visitando lá o túmulo dele e tal, fica aquela questão assim, ele tá aqui conversando com o Super-Homem, fala, mas aí, quem que foi e tal? Tô curioso, o Super-Homem fala, tá bom, então tá aqui as fotos, tal, já que você quer ver e tal. Então ele começa a ver, fica até emocionado, olha, legal, todos os meus amigos foram tal. Só que ele nota uma pessoa que ele não conhece, falou, porra, quem que é esse cara que tava lá? Aí ele começa a correr atrás desse cara e também depois ele vai buscar outras coisas de objetos pessoais dele que ele precisa recuperar, porque são coisas que podem comprometer os amigos dele, porque nessa época tudo ainda era identidade secreta e tal, e também são coisas que são muito queridas da história da vida dele, né? Então vai atrás da Oracle para tentar identificar esse cara, consegue finalmente descobrir que é um ex-vilãozinho lá de quinta categoria, vai atrás do cara, e no fim, daí nisso ele tá com a ajuda lá do Connor, né? Ex-Ricardito e tal, e invade lá a casa do cara, descobrir quem é que isso aí, mas aí aparece o Sombra. E depois ele vai descobrir que esse Arqueiro Verde ele não recuperou 100% das memórias dele antes de morrer e tal, né? Na verdade, na minissérie do Kevin Smith ele volta só com as memórias pré-crise, mas depois eu acho que a alma dele retorna e aí fica acho que um meio termo, eu não lembro direito esse detalhe. Mas ele não sabia por que esse cara foi lá no enterro dele e foi a pedido do próprio Oliver Queen. É que na verdade ele não tinha mandado exatamente esse cara, ele mandou o Sombra. Porque ele tinha um plano de contingência que ele deixou para o Sombra, que sabia que o Sombra era eterno, nunca ia morrer, e falou, ó, se eu morrer, me livra dessas coisas aqui que vão comprometer minha identidade secreta e pode ferrar meus amigos, tal. Já é um tema parecido com depois que ele ia explorar em Crise de Identidade e tal. Então aqui o Sombra fala, bom, eu consegui me livrar de quase tudo, menos algumas coisas. O cara fala, porra, caramba, logo essas coisas você não conseguiu se livrar ou encontrar tal, eu preciso correr atrás disso. Então ele vai, em cada uma dessas edições, correr atrás desses objetos pessoais, que é muito importante, seja para a vida pessoal dele, ou para coisas da identidade dos amigos tal.
Aí a primeira coisa que ele vai fazer é voltar lá para a casa antiga dele, lá, Flecha, Caverna Flecha, alguma coisa assim e tal. E que ele tem lá um quadro de quando ele entrou para a Liga da Justiça, que é super importante, ele queria recuperar, ele até achava que não ia conseguir, porque tinha sido tudo derrubado e tal. Daí tá ele aqui, o Connor, e vai aparecer o Grande aqui, Grande, tipo, eu nem lembro direito o que ele tava fazendo aqui, acho que só tava de boa, não sei o que. Ele automaticamente nocauteia o Connor, e aí vai ter uma luta sensacional do arqueiro com esse cara, porque ele é tipo um super forte, assim. Normalmente o Oliver Queen não teria nenhuma capacidade de derrotar o cara, tal. Mas no fim ele vai acabar superando lá, vai para salvar também o amigo dele lá, o Connor. Ele consegue agarrar lá o Grande por trás, assim, vai usar toda aquela força que ele tem no braço para disparar aquelas flechas que só ele consegue lá para enforcar o cara e vencer, tal. E no fim ele vai recuperar esse quadrinho aqui, que vai ser muito importante nessa história, apesar de ser o primeiro item e tal. Eu não vou contar todos os detalhes, nem o final, porque isso aqui eu não li há 20 anos, então tem muita coisa que, mesmo eu tendo lido, eu já não lembrava, e foi muito bacana ler novamente. E se você ainda nunca leu essa revista, fica mais legal ainda, sem nenhum spoiler e tal. Aí depois o cara vai atrás de outras coisas, outros objetos especiais que ele quer muito recuperar. Só que ele não é muito de papo, ele não gosta de dar muita explicação do que ele está buscando e tal. Então ele vai lá para o satélite da Liga da Justiça, tem lá uma troca meio carrancuda, né? Porque ele sente falta do Hal Jordan, aí tá aqui o Kyle tá naquela fase intermediária, que ele já tinha mudado um pouco o uniforme e tal, mas ainda antes do retorno, do renascimento do Hal Jordan. Então os caras tá aqui aquela coisa meio sem saber direito o que conversar, aí o Kyle quebra o gelo, falando, porra, por que você e o Hal Jordan sempre faziam umas luvas de boxe e tal. E o Oliver dá risada, fala, pô, que a gente era viciado em luta de boxe e tal, eu ainda te levo pra assistir. Aí é engraçado que o Kyle acha, pô, é legal, fiquei amigo, não sei o que e tal. Aí o Oliver só finge que vai conversar lá com a Ajax e tal, mas na verdade ele só vai lá pegar uma flechinha de ponta de diamante especial, e sem avisar nada lá pra ninguém da Liga da Justiça. E o cara fala, pô, esse velhote me enganou, me passou a perna de novo. E aqui tem aqueles detalhes assim que o Brad Meltzer escreve tão bem, né? O Connor falando, porra, mas você foi atrás dessa flecha com uma ponta de diamante aqui e tal. Ele fala, engraçado, né? Nessas revistas antigas que falavam de você entrando na Liga da Justiça, parecia uma coisa gigante aqui, né? E aí o Oliver fala, eles exageram nessa ilustração e tal. Aí o Connor começa a falar, pô, mas aqui é tão pequeno, parece uma joia de uma aliança. E aí cai a ficha, assim, pô, ele vai pedir a Canário em casamento. Aí o Oliver fala, pode ser que seja isso e tal. Aí depois ele ainda vai pegar um uniforme lá do Flash e tal, ele vai ter que passar a perna no Wally, né? Porque nessa época tanto o Hal Jordan quanto o Wally estavam mortos, né? Pelo menos em outros planos de existência. Aí aqui no final ele ainda vai ter uma coisa muito bacana, que ele vai acabar reencontrando aquela mesma picape da fase do Daniel O'Neill, que ele ficava lá com Lanterna Verde. Eles estavam com poder reduzido, né? E ficavam andando pelo país pro Oliver mostrar pro Hal Jordan ensinando coisas da realidade e tal. Aí aparece lá aquela picape meio detonada e tal. Mas aí o Oliver fala, não, essa picape é importante, mas eu não tô aqui só para pegar essa picape. Tem uma outra coisa aqui que eu também quero pegar e tal. Então, aí vai ter vários detalhes legais. Aqui no fim vai ter ele com todos esses objetos que ele encontrou nessa busca. E aí ele vai começar vai ter o lance dele com a Canário e tal. Aqui eu já não vou mostrar tantos detalhes, que é legal ver essa história novamente e tal. E no fim ele vai... E o último objeto que ele vai mexer e tal, abrir, vai ser aquele quadro da Liga da Justiça, que tem
algo bastante revelador da personalidade dele e do passado dele, que se você não leu ou leu e não lembra mais, é muito legal de ler sem saber esse spoiler. Então, eu acho que essa revista foi republicada há uns anos atrás pela Eagle Moss, e, enfim, se encontrar em sebo, se encontrar em scan, onde for, é muito legal de ler.